once again. Olá, galera! Hoje nós vamos para a segunda parte de calorimetria. Nós já estudamos na parte 1 tudo relacionado a calor sensível, capacidade térmica, calor específico de uma substância. E hoje nós vamos ver mudança de fase, mudança de estado e calor latente. E vamos inicialmente aqui observar o seguinte: qual a diferença principal? O que é esse calor sensível e calor latente? O calor sensível, que já foi estudado na parte 1, é a quantidade de calor adicionado ou retirado de um corpo, resultando em uma variação de temperatura. Então, quando a gente estudava o QMC∆T, essa era a quantidade de calor relacionada à variação de temperatura. Não é isso? Quando a gente adiciona calor a um corpo, a um sistema, nós estamos fazendo variar a sua temperatura, assim como a gente retira esse calor. E a quantidade de calor latente seria o seguinte: imagina-se que eu tenho uma substância, por exemplo, a água, começo a aquecer ela, a água está ligada a uma fonte térmica, por exemplo, um fogão, com um recipiente com água colocada para ferver. Então, no momento que começam a formar as primeiras bolhas de vapor, significa que nós estamos mudando a fase. A água está se transformando do estado líquido para o estado de vapor. Então, é aí que vai entrar essa quantidade de calor latente. O que seria esse calor latente, então? Quantidade de calor que se observa durante a mudança de estado físico de uma substância. Ou seja, neste ponto em que a substância começa a mudar a sua fase, não vai ter variação de temperatura. Quando ela atinge um certo ponto, começa a ferver, a mudar de fase, portanto, a temperatura ficará constante. Primeiro, nós vamos entender que existem vários processos no quais poderemos transferir calor de um corpo para outro. Então, para isso, nós vamos ter uma diferença de temperatura, que vai gerar uma transferência de energia térmica através desses três mecanismos que nós definimos aqui como condução, convecção e radiação. Bom, gente, nós vamos falar aqui o primeiro processo, condução. É uma transmissão de calor ao longo de um sólido por meio da agitação dos átomos ou moléculas aquecidas, no qual a energia térmica vai fluir partícula por partícula através de um meio. Então, exemplo, nós temos aqui uma barra de metal, eu vou colocar essa animação para vocês entenderem. Essa barra de metal, imagina que aqui seja ela, vai ser aquecida em uma das extremidades. No momento que as moléculas nessa extremidade começam a aquecer, elas vão se chocando umas com as outras e assim vão passando essa energia térmica de uma para a outra, de forma que, após um certo tempo, elas vão conseguir chegar até a outra extremidade. Aqui nós temos duas coisas para a gente definir. Existem materiais condutores e materiais isolantes. O que são os materiais condutores térmicos? São aqueles que conduzem o calor mais facilmente, no qual o processo de condução é mais acentuado. E os isolantes são materiais dos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Então, exemplo de condutores, os metais. Todos os metais são bons condutores térmicos. Uma panela de alumínio, uma panela de ferro, uma barra de ferro, uma colher de metal, uma colher de aço. Tudo isso é um exemplo de bom condutor. O cobre, a prata, ok? Já um isolante é um material que conduz pouco calor. Exemplo, a madeira e o isopor. Eu falei em uma aula passada sobre a questão da colher de madeiras. O que vai esquentar mais, a colher de madeira ou a de ferro? É logicamente que será a de ferro, né? De ferro ou de aço. Ok? Então, o isopor é um isolante, a borracha
tá? Eles vão diminuir essa passagem de calor. Bom, o próximo processo é o processo convectivo. O que seria esse processo de convecção? É um processo no qual a propagação de calor é dada pelo movimento de massas líquidas ou gasosas, ou seja, esse processo vai acontecer em meios líquidos ou gases, beleza? Em que as suas posições alteram a sua densidade, gerando correntes de convecção, como podemos ver aqui, ó, no ar-condicionado, numa sala com ar-condicionado, num recipiente aquecendo, numa geladeira, né, e o ar-condicionado, como eu já falei. Ou seja, o fluido ou a água mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Como é isso, professora? Bora lá. Aqui nós temos primeiramente uma panela aquecendo e nós estamos mostrando aqui, ó, o movimento dessas células convectivas. A água próxima à chama aquece, vai ficar menos densa e subir. A água mais fria vai ficar mais densa e vai descer, formando esse ciclo aqui, ó. Então, a água que está fria aqui em cima desce para as partes mais baixas, que ela fica mais densa, mais pesada, sobe novamente depois de aquecer. E a fria que está aqui em cima desce. Então, nesse caso, vai acontecer todo o processo de aquecimento. Isso é comum também acontecer na atmosfera, nós temos células de convecção em todo o nosso planeta. O que essa célula de convecção faz no planeta? Ela mantém o nosso planeta aquecido. Já imaginou os polos, que são mais frios, e o Equador, que é mais quente? Já imaginou se fosse sempre quente aqui e sempre frio lá? Então, para que haja um equilíbrio térmico no planeta, as massas de ar frio vêm para cá, para o Equador, e as massas de ar quente vão lá para os polos. Assim como a gente pode ter também o efeito da brisa, certo? O que a gente tem aqui em uma cidade com a região mais quente? O ar quente vai subir lá nas camadas superiores da atmosfera, o ar frio vai descer, formando essa brisa gostosa que a gente tem aqui na praia. Já nos refrigeradores, o processo também é o mesmo, através de células convectivas. A refrigeração dos alimentos vai acontecer da seguinte forma: o congelador vai estar mais frio, não é isso? Os alimentos vão estar mais aquecidos, o ar quente sobe para o congelador, resfria e desce, ok? E o último processo é o processo de irradiação, em que a propagação do calor é dada sobre ondas eletromagnéticas, ou seja, não necessita de um meio material para ser conduzido. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. O Sol ele está irradiando ondas eletromagnéticas, energia térmica para nosso planeta. Como essas ondas vêm? Vêm por meio de um meio vácuo. O espaço é um vácuo. Quando ele atinge a atmosfera, é que vem encontrar um meio material, que é o ar. Neste outro caso aqui, também temos a energia luminosa, que podemos sentir calor em lâmpadas daquelas incandescentes. E aqui, calor através de ondas, né? Quando você chega próximo a uma chama, a uma fogueira, por exemplo, você sente através dessas ondas de calor, que são chamadas de irradiação. Isso aqui está no livro, eu vou colocar aqui para vocês. Só para resumir, nós temos 3 processos: condução, convecção e irradiação. Esses processos servem para propagar o calor, certo? Processo de condução, geralmente em meios sólidos, convecção, líquidos e gases, e radiação, pela radiação não é necessária a presença de matéria. Então, leiam um pouco mais, estudem um pouco mais. Nós estamos agora no módulo 7, frente A, o primeiro capítulo da primeira lei da termodinâmica. Então, lá vai ter esse tópico falando de transferência de calor. Bom, nós vamos falar agora sobre mudança de fase ou mudança de estado, né? Todo mundo já lembra disso aí, de ciências, né, do ensino fundamental, que é aquela passagem dos processos de sólido para líquido, líquido para vapor e assim por diante. Então, ó, a matéria ou a substância é encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, tá? Vamos colocar como exemplo aqui a água, mas poderemos tratar de outros também.
O que muda de um estado para outro? A organização das partículas ou moléculas. Exemplo, no estado sólido, as moléculas estão bem unidas, elas formam uma estrutura chamada rede cristalina, tá? Já no estado líquido, elas se afastam um pouquinho mais, ficam mais à vontade, né? Vão ocupar o espaço do recipiente que a contiver. E no estado gasoso, elas tendem a se libertar umas das outras e a ocupar um espaço cada vez maior e mais afastado possível. Beleza? Isso vai se dever à movimentação entre elas. Aqui nós vamos ter esse esquema que vai tratar para a direita, nós vamos ter sempre um aumento de temperatura. Para a esquerda, uma redução da temperatura. Podemos ver aqui os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Só para a gente relembrar, do estado sólido para líquido, chamamos de fusão. De líquido para sólido, solidificação. Exemplo, sólido para líquido, gelo derretendo, se transformando em água. Líquido para sólido novamente, a água congelando, né? Do líquido para gasoso, vaporização. Lembrando que o processo de vaporização vai envolver 3 tipos diferentes. Eu vou explicar já já. De gasoso para líquido, nós vamos ter o processo de liquefação, tá? Também temos um processo mais raro, que é o processo de sólido para gasoso e de gasoso para sólido novamente. Esse processo aqui a gente pode lembrar da naftalina ou do gelo seco, tá? Em que são sólidos que são transformados rapidamente em vapor. Leia um pouco mais, módulo 7, frente A, capítulo 2, mudanças de estado. Então, vocês vão lá para o capítulozinho do módulo de vocês e vão estudar isso aqui, tá bom? Aqui a gente está fazendo um breve resumo da aula e explicando de forma mais prática. Lembrando aqui, nós vamos ter 3 processos de vaporização, como eu falei: ebulição, evaporação e calefação. O que é o processo de ebulição? A ebulição, todo mundo sabe, é o processo que acontece no nosso laboratório em casa, nossa cozinha, tá? Quando coloco uma água no recipiente para ferver, estou adicionando calor a essa água, fazendo com que haja uma variação de temperatura positiva, né? Então, a temperatura começa a aumentar, chega num ponto que a gente vai definir como ponto de ebulição, em que a água vai começar a se transformar em vapor. Então, quando ela atinge o ponto de ebulição, toda a água, até se transformar em vapor, não vai variar a sua temperatura mais. Para a água, a gente sabe que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, tá? Quando atingimos a temperatura de 100 graus Celsius, significa que vai ficar lá essa temperatura constante até que toda a água da minha panela evapore totalmente, tá? O processo de evaporação é um processo mais tranquilo que acontece na atmosfera. Exemplo, colocar uma roupa no varal, né? Daqui a um tempo essa roupa vai evaporar tranquilamente, sem necessitar chegar à temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então, isso aí vai envolver uma variação de pressão e de temperatura. Já o processo de calefação é aquele processo brusco. Exemplo, quando eu pego uma panela quente, minha mão está molhada e eu respingo gotículas de água nessa panela, ela rapidamente entra num processo de vaporização, tá bom? Liquefação é o processo de condensação, é o vapor de água que está lá na atmosfera que vai se transformar em aguinha de chuva, né? Ok? Resumindo, nós temos aqui um resumozinho, vocês leiam aqui e vão entender. O que vai aqui importar para a gente? O processo de fusão e o processo de evaporação não, o processo de ebulição, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que a gente vai explicar para vocês. Então, como eu falei, fusão é a passagem para o estado líquido, o gelo transformando em água. Condensação é a água da chuva, certo? Ou vapor quando você toma um banho quente. O vapor que está surgindo lá daquela aguinha quente vai manchar o espelho e aí ele vai condensar, vai se tornar líquido novamente. Evaporação é o processo das roupas secarem naturalmente
Solidificação é a passagem do estado líquido para sólido. Colocar água no congelador para congelar. Características. Nós temos aqui características do estado sólido, líquido e gasoso. Vou deixar aqui para vocês estudarem. Falam do volume, ó. Estado sólido tem um volume bem definido, forma definida. Estado líquido não tem forma definida, a forma dele vai ser do recipiente, né? E o estado gasoso ocupa todo o espaço do recipiente, adquire a forma do recipiente. Aqui sobre as distâncias das partículas, partículas estão bem mais próximas, fracamente ligadas no estado líquido, no estado gasoso, elas estão totalmente separadas. Movimento das partículas e aqui alguns exemplos, estado sólido, líquido e gasoso. Ponto de fusão, então vamos lá. O que eu falei para vocês? Nós agora para definir o calor latente, não podemos fugir desse foco, nós temos duas coisas importantes. Um ponto de fusão, que é a passagem do estado líquido, do estado sólido para líquido, e o ponto de ebulição, que é de líquido para vapor, ou vice-versa. Portanto, um exemplo disso, a água, quando ela vai passar do estado de sólido para líquido, ela vai se encontrar no estado sólido como gelo. Podemos ver aqui a estrutura cristalina das moléculas do gelo, né? Quando ocorre a fusão desse gelo, ele vai se transformar em água no processo líquido. Ou seja, que ponto ele vai estar no processo de sólido para líquido? Quando a temperatura atinge zero, que é o ponto de fusão, o gelo começa a derreter. Neste caso, ó, quando ela atinge o ponto de fusão, não vai ter variação de temperatura, a temperatura fica constante, ou seja, eu continuo aqui ó, aquecendo a parcela de gelo até todo o gelo derreter. Enquanto houver gelo, a temperatura vai estar em 0 graus. Se eu continuar aquecendo aqui no estado líquido, por exemplo, depois que todo o gelo derreteu, se transformou totalmente em água, eu vou continuar aquecendo. Então, agora esse aquecimento só vai servir para variar a temperatura da água. Então, a temperatura agora vai passar de 0, vai aumentar para 1 grau Celsius, 2, 10, 20 e assim por diante, até ela atingir o ponto de ebulição. Então, vou lá na minha parcela de água, vou aquecer essa água, chego ao ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura que a substância líquida passa para o estado gasoso a determinada pressão. Então, eu estou lá aquecendo a água. À medida que eu estou cedendo calor a essa água, ela vai estar aquecendo, ok? E aí, o que vai acontecer com ela? Chega a um certo ponto que começam a formar aquelas pequenas bolinhas nesse recipiente. É nesse ponto que nós vamos ter uma mudança de estado, que é o chamado ponto de ebulição. Para o exemplo da água, qual seria o ponto de ebulição? A água, quando ela atinge 100 graus Celsius, então eu estou aqui, ó, com a minha chama, 50 graus, 60, 80, 90. Quando chega em 99, começa a ir para 100. Aí, o que acontece com a água desse recipiente? Começa a formar as pequenas bolhas de vapor. Atingindo 100 graus é quando ela vai começar a ser convertida em vapor. Então, até que todas essas moléculas se tornem vapor, ou seja, até que toda a panela seque, não vai ter variação mais de temperatura. Ou seja, nesse ponto, que é o ponto de ebulição, a temperatura vai ficar constante. Que temperatura é essa? 100 graus Celsius. Vão ser dois pontos que vamos ter a temperatura constante, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Enquanto a temperatura está constante, está havendo uma variação de estado, uma mudança de estado físico, beleza? Por que isso é importante? Para definirmos, através do ponto de fusão e do ponto de ebulição, o calor latente de fusão e de ebulição. O que seria esse calor latente? Bom, a gente estudava lá calor dado pelo Q macete, pela variação de temperatura, QMC ΔT, na parte 1 desse vídeo. Nessa parte, nós vamos definir o calor latente. O que seria esse calor latente? Quando há uma mudança de fase,
não há variação da temperatura. Para que uma substância consiga mudar a fase, necessitamos que continue adicionando ou retirando uma certa quantidade de calor. Por isso, definimos este calor como calor latente. Ok? Então, nesses pontos em que a temperatura está constante, está havendo transferência de calor aqui? Tá, sim. A chama está acesa. Estamos cedendo calor. Esse calor vai servir para quê? Para variar a temperatura? Não, ela atingiu 100, não vai variar a temperatura, mas esse calor servirá para mudar a fase, é o calor necessário para mudar de fase, que é o chamado calor latente. Inicialmente, deixa eu definir aqui o calor para vocês. O calor latente vai ser dado por essa letra L. Calor latente é com as unidades de caloria por grama ou joule por quilograma. A quantidade de calor necessária para que um corpo sofra mudança de estado depende da massa do corpo e da substância da qual ele é composto. Então, cada substância vai ter um calor latente e um ponto de fusão e de ebulição diferentes. Quantidade de calor necessária para que a substância mude de fase, está aqui o calor latente, é dado por Q sobre M. Portanto, para calcular esse calor, nós vamos ter que o calor vai ser agora definido por massa da substância em gramas pelo calor latente L, tá? O que é esse L? Ele pode ser calor latente de fusão ou de ebulição. Exemplo aqui para água. O L de fusão vai ser 80 e o L de vaporização 540 calorias por grama. Significa que para cada grama de água eu necessito adicionar 80 calorias no ponto de fusão para transformar nesse caso aqui no ponto de fusão, para líquido. E aqui 540 significa que para cada grama de água seja transformada em vapor, eu necessito de 540 calorias por grama. Então, note que o ponto de vaporização, calor latente de vaporização, é bem maior do que o de fusão. Qual a temperatura em que a gente atinge? Ponto de fusão, 0 graus, e o ponto de vaporização, 100 graus, para o caso da água, tá? Nós agora definimos as duas fórmulas, calor latente e o calor sensível. Calor sensível é o quê? É aquela quantidade de calor no sistema que faz variar a temperatura. E quando agora não preciso mais variar a temperatura, atinge o ponto de fusão e de ebulição, nós vamos ter o calor latente. Durante a mudança de estado físico, toda a energia é utilizada na reorganização das moléculas. Ou seja, eu tenho um bloquinho de um gelo que está a 0 graus Celsius. Se eu começar a aquecer, ele vai começar a passar para o estado líquido, mas não vai variar a temperatura. Então, veja aqui, estou fazendo a passagem do gelo para líquido sem variar a temperatura. Beleza? Então, nesse ponto aqui, é o ponto imediato em que toda essa camada de gelo se transformou em líquido. Se eu continuar agora aquecendo, uma próxima figura aqui seria o quê? Um aumento de temperatura. Aqui nós vamos ter a curva de aquecimento para uma parcela de gelo, inicialmente com menos 20 graus Celsius. Então, o que a gente vai ter? Essa curva vai ser dada por isso aqui. Para fazer esse gelo passar de menos 20 até chegar em 120, ele vai passar pelos pontos de fusão, que é essa curvazinha azul, e o ponto de vaporização, que é a curva azul também, tá? Ou seja, à medida que eu estou colocando calor nesse cubo de gelo, ele vai aquecendo até chegar em 0. Não mudou o estado ainda, né? Quando ele chega em 0, é que ele vai começar a mudar de fase. Então, neste momento, a temperatura ficará constante, não vai ter variação, até que todo esse cubo de gelo mude de fase. Então, eu tenho aqui o gelo a menos 20, está recebendo calor, que será calor sensível, QMC∆T, que macete. Para lembrar do calor latente, a gente chama de Qmole, não é QML, chamamos de Qmole. Calor sensível, que macete. Chegou em 0, começa a mudar de fase. Continua adicionando calor, mas esse calor agora será responsável por mudar a fase do gelo, não mais por aquecer, tá? Ele permanece com a temperatura constante
E aí ele vai começar a mudar de fase. Que calor é esse? É o que mole, QML. É o calor latente, né? Portanto, ele vai mudando a fase até derreter totalmente. Se transformou totalmente em água, agora sim, continua cedendo calor e aí o gelo novamente, transformado agora em água, vai aquecer novamente. Ele vai de 0 até 100 no estado líquido, atingindo 100 graus. O que acontece? Ponto de evaporação. Que calor é esse? Nesse ponto agora, a temperatura permanece constante, continua aquecendo aqui, ó, cedendo calor para a água se transformar em vapor. E até que toda essa água aqui, ó, se transforme em vapor, a temperatura não vai sair desse ponto, que é o ponto de ebulição. Neste ponto aqui, ó, vou aquecer, 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 transformar toda a água em vapor. Transformando em vapor, que é esse calor latente, né? Aqui já está dentro de um recipiente esse vapor, tá? O que acontece? Continuar aumentando aqui, ó, a quantidade de calor nesse processo até ele chegar a 120, tá? Então, neste outro caso, continuo variando a temperatura, mas agora não temos mais mudança de estado. Nós temos outros tipos de mudança, mas aí são coisas mais além. Vocês vão aprender depois, tá bom? Nós vamos ter as curvas de fusão e solidificação e as curvas de ebulição e condensação. A curva de fusão é essa que a gente viu, ó. Tá aqui o gelo a menos 40, aquece, transforma em água, aquece novamente. A curva de solidificação é transformando a água novamente em gelo. Então, eu vou pegar essa água que aqueceu agora, vou voltar todo o processo. Ah, não, agora eu vou voltar e transformar totalmente em gelo. Vou diminuindo a temperatura dela, resfriando ela à medida que eu estou diminuindo a quantidade de calor, tá? Essa quantidade de calor é negativa, tá? Então, eu estou retirando calor do sistema. Esse aqui é negativo. Continuo retirando calor do sistema, diminuindo a temperatura. Chegou aqui, ela se solidifica. O que acontece com o ponto de fusão? O ponto de fusão é 0. Quem é o calor latente de fusão? 80. No resfriamento, você só é trocar o sinal por menos 80. À medida que a gente resfria um corpo, essa quantidade será negativa, tá? Chegou aqui em 0. O que acontece? Opa, 0 é o ponto de transição. Vai voltar a se tornar gelo. E até que toda a água se transforme em gelo, essa curva ficará constante. As curvas de ebulição e condensação. Vai para o estado de vapor e retorna para o estado líquido, beleza? Ponto de ebulição. Continuo colocando calor aqui no sistema. A temperatura vai estar em 100, que é o ponto de ebulição. Continua aumentando, certo? Na condensação, vou fazer o contrário. Opa, vou pegar aquela quantidade de vapor que eu formei, vou voltar. Vou diminuir o calor e a temperatura. Diminui esse calor, também será negativo. Então, aqui, ó, vou diminuindo temperatura e o calor. Chegou em 100. Opa, meu vapor chegou em 100 graus. Atingiu 100 graus, é o ponto que ele condensa. Vai se transformar de vapor para líquido, né? A gente chama também na atmosfera condensar, precipitar. Depois vai voltar novamente a resfriar. Diminui a temperatura, diminui o calor. Opa, chegou aqui no estado sólido. Aqui já volta para essas curvas aqui, de fusão e solidificação. Aqui a gente tem dois gráficos. Tem várias substâncias aqui, ó. A platina, a prata, o chumbo, cadê a água? A água, ponto de fusão é 0 graus Celsius. Calor latente em joule por grama, 335.000 joules por grama. Ou 80 calorias por grama. Aqui é o ponto de fusão, é o que? A temperatura, tá? A temperatura do ponto de fusão. E aqui é aquele Lzinho do calor latente. Então, cada substância vai ter um L diferente, beleza? Na tabela 2, nós vemos o seguinte. O valor de vaporização da água é quanto? 540, que é a quantidade de calor que a água necessita para evaporar. A água a 100 graus Celsius. Então, cada substância vai ter um ponto de ebulição e o calor latente diferente.
O hélio, por exemplo, ele precisa estar a menos 269. Diagrama de fases. Então, esse diagrama aqui vai mostrar as fases da água. A água ela se encontra na natureza em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Tem um ponto em que ela se encontre nesses 3 estados ao mesmo tempo? Tem esse pontinho vermelho aqui, que é o chamado ponto triplo. Então, se a gente estudar a fase dessa água direitinho, nós vamos perceber que, voltando aqui nessa curva rosa, ela está no estado sólido. Ou seja, se eu diminuir essa temperatura do ponto triplo e diminuir a pressão, se eu estou aqui nesse ponto, se eu mantiver a temperatura e aumentar a pressão, ela chega ao ponto de fusão. Se eu estiver aqui na curva de fusão, aumentar um pouquinho minha temperatura, ela vai voltar para o estado líquido. E se eu continuar com essa mesma pressão aqui, e aumentar a temperatura, ela vai chegar ao estado de vapor, ok? Que é o ponto de ebulição. Aqui eu coloquei um videozinho explicando esses diagramas de fase bem direitinho, para vocês entenderem melhor. Um diagrama de fases mostra os estados físicos de uma substância numa dada pressão e numa dada temperatura. Observando o diagrama de fases da água, podemos ver as regiões que correspondem aos 3 estados físicos: sólido, líquido e vapor. As curvas que separam as fases são denominadas limites de fase, e nelas a água coexiste em equilíbrio em 2 estados físicos. Por exemplo, a 100 graus Celsius e 1 atmosfera, temos um equilíbrio entre a água líquida e a água vapor. Este ponto é denominado temperatura de ebulição normal da água. Mantendo-se a pressão constante e diminuindo a temperatura até 0 graus Celsius, encontramos outro limite de fase, onde temos um equilíbrio entre a água sólida e a água líquida. Este ponto é denominado ponto de congelamento ou fusão normal da água. No ponto em que as 3 curvas se encontram, temos a água em equilíbrio nos 3 estados físicos, simultaneamente. Esse ponto é denominado ponto triplo. Uma amostra de água a 1 atmosfera e menos 50 graus Celsius está no estado sólido. Se a aquecermos até 0 graus Celsius, esta amostra sofre fusão. Nesse ponto, temos um equilíbrio entre os estados sólido e líquido. Com a continuação do aquecimento até 100 graus Celsius, a água entra em ebulição. Neste ponto, temos um equilíbrio entre os estados líquido e vapor. Acima dessa temperatura, a água estará totalmente vaporizada. No ponto correspondente à temperatura de menos 50 graus Celsius, a água está no estado sólido. Se a amostra for aquecida até menos 0,18 graus Celsius, encontramos um limite de fase, onde ocorre um equilíbrio entre os estados sólido e vapor. Nesse ponto, ocorre a sublimação, isto é, a passagem direta do estado sólido para o vapor. A 250 graus Celsius e 1 atm, a água está no estado de vapor. Se aumentarmos a pressão até 3,5 atm, atingimos uma situação onde ocorre um equilíbrio entre vapor e líquido. Em pressões superiores a esta, a água estará somente no estado líquido. Note que uma amostra de água sólida, a menos 0,20 graus Celsius, irá fundir ao aumentarmos a pressão sobre ela e passará para o estado líquido. A temperatura crítica
é a temperatura na qual, ou acima da qual, a água é encontrada somente no estado gasoso, não podendo ser liquefeita por qualquer aumento de pressão. A pressão correspondente a esta temperatura é denominada pressão crítica. O conjunto dessas duas situações corresponde ao ponto crítico, onde a curva desaparece e encontramos a água somente no estado gasoso. Tá aqui as fórmulas de calorimetria. Para a gente terminar esse vídeo, só para lembrar, calor sensível, QMC∆T, e chamado Q-macete, né? Calor latente, Q-mole, QML, beleza? Para ninguém esquecer, vou acabar o vídeo por aqui. Nós vamos ter algumas questões que eu vou resolver com vocês para não ficar muito extenso. Bom, pessoal, é isso aqui por hoje. Terminamos calorimetria e com isso vamos começar um assunto importantíssimo, que é a termodinâmica, tá? Espero que vocês tenham gostado e assistam às plataformas Geek, façam as questões e vamos tirar as dúvidas nos plantões de aulas, tá bom? Beijão pra vocês, a semana, até mais.